Prezadas senhoras, prezados senhores, amigos jovens, meus queridos irmãos espíritas, distintos internautas, que Deus nos guarde e nos mantenha em sua paz. Neste ano de 2007, estamos vibrando na frequência dos 150 anos de O Livro dos Espíritos. Essa obra magnífica e fundamental para o pensamento espírita no mundo, que a divindade entendeu por nos enviar no chamado século das luzes, no século XIX, exatamente no período em que as velhas filosofias davam lugar aos novos pensamentos e do bojo da filosofia natural, como era chamada, puderam brotar a física, a biologia e algumas variantes das matemáticas. Nesse século XIX, quando a alquimia cedia lugar à ciência química e a astrologia empírica oferecia assento à astronomia, quando nascia no mundo a geologia como ciência estruturada, e as psicologias se ajustavam às dimensões de ciência estruturada, eis que nasce a doutrina espírita. Propositalmente, afirmam os imortais que esse fato de uma doutrina de fé religiosa pudesse nascer no século do incremento das ciências era exatamente para que se confirmasse a reflexão que mais tarde Allan Kardec fará no seu livro A Gênese, o quinto texto dos fundamentos da doutrina espírita. Nessa obra, A Gênese, estabelece Allan Kardec que o mundo necessita de uma ciência que seja religiosa, a fim de que deixe de atribuir à matéria o tudo e o todo das suas afirmações. Mas também o mundo carece de uma religião que seja científica, a fim de que as afirmativas suas não sejam desmentidas pelos fatos. É dessa maneira que nasce no século das luzes a doutrina veneranda do Espiritismo, reunindo em seu redor gênios do pensamento, da filosofia e da ciência, e vates da reflexão religiosa. É desse modo que reunimos os corações nessa oportunidade de 2007 para reverenciar o Livro dos Espíritos e aproveitar o ensejo para fazer uma visita ou para revisitá-lo e buscar das suas páginas memoráveis elementos para a nossa vivência na Terra. E vale lembrar que a respeito dessa nossa vivência na Terra,
o codificador Allan Kardec teve ensejo de indagar das vozes. Na questão 132 de O Livro dos Espíritos, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E esses imortais guias do mundo lhe redarguem. Deus lhes impõe a encarnação, a fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. O indivíduo deverá passar por todas as vicissitudes da vida corporal, em cujo bojo se acham as expiações. Mas deverá servir para outro mistério a encarnação. Permitir que o indivíduo se prepare para assumir a parte que lhe cabe na obra da criação. Logo, é nesse contexto das encarnações nossas que passamos a trabalhar em prol de nosso reequilíbrio geral, através das expiações, é que passamos a trabalhar pelo nosso aprendizado, na realização das missões que nos cabem, por todas as vicissitudes da vida corporal. E esses acontecimentos da vida corporal, essas vicissitudes, são de tal ordem que vão nos fazendo refletir a respeito de como os espíritos responderam a Kardec a sua pergunta. Deus lhes impõe aos espíritos a encarnação, com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Exatamente porque essa perfeição é algo longínquo. Deus nos impõe encarnar, porque encarnação é lei. E toda lei é imposta. No mundo ninguém pergunta às comunidades se desejam tal ou qual lei. As autoridades verificam a necessidade delas, as elabora e as promulga. E aqueles que sabem ler ou os analfabetos estarão sujeitos a ela. Aqueles que estudam direito ou agronomia estarão sujeitos a ela. Todas as criaturas que pensam e que se acham no uso da razão estão sujeitas à lei que é imposta à sociedade. Imaginamos o Criador do universo, a inteligência suprema do universo, não teria como estabelecer uma lei que não fosse perfeita, que também não fosse supremamente perfeita, para atender às nossas necessidades humanas. Por isso Deus nos impõe a encarnação com o fim de nos fazer chegar à perfeição. A perfeição é essa vizinhança da divindade, a que Jesus se reportou ao nos dizer que deveríamos ser perfeitos. Quão perfeito é o nosso Pai Celestial. Naturalmente, Jesus Cristo não queria dizer que um dia nos igualaremos a Deus, ao Pai Criador, mas nos aponta ao Pai Criador como referencial. Perfeitos nesse sentido, na busca de Deus e nesse modo de expressar-se. Allan Kardec ouve dos imortais algo similar ao que disse Jesus, de forma diferente. Porque o fim, nos estudos filosóficos, é um objetivo de longo prazo. As coisas mais imediatas nós chamamos de objetivos. Allan Kardec pergunta: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos?
E as entidades respondem que o fim, logo, nós temos na encarnação objetivos. E temos o fim que é nos fazer chegar à perfeição. As vicissitudes da vida corporal entram no campo dos objetivos. Aprender a desenvolver paciência, tolerância, espírito de serviço, dedicação, devotamento, verdade, são objetivos. E isso conseguimos alcançar em tempos razoavelmente curtos. Algumas poucas encarnações vão nos ajudando a desenvolver isto. A capacidade de fazer, o aprendizado intelectual, são objetivos. Até que portadores, detentores dessas conquistas objetivadas, nós possamos voar mais alto no rumo da perfeição. E naturalmente, sempre que falamos em perfeição aqui na Terra, a perfeição é em nível relativo. Dizemos que um prato está perfeito, porque tem todos os ingredientes, que foi feito como manda o figurino, como manda a receita. Dizemos que um móvel está perfeito, quando não está empenado, quando a madeira secou devidamente, quando tudo foi feito de acordo. É uma perfeição relativa ao nosso nível, ao que estamos fazendo, dizendo e querendo. Mas não é a perfeição absoluta que repousa na realidade de Deus. É para essa perfeição absoluta que as nossas perfeições relativas, somadas, estão marchando. Daí então, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Então, o fim, esse objetivo de longo prazo, é porque nós demoramos alguns dias mais para chegar a essa sublime aproximação de Deus. Mas os imortais dizem que essa encarnação, para alguns, é expiação, enquanto para outros é uma missão. E nessa afirmativa estão algumas outras verdades. Porque se nós estamos falando de encarnação, alguém poderia supor que é a primeira vez que alguém assume um corpo. Mas não é necessariamente encarnação a primeira vez. Nós poderemos falar a primeira encarnação, a 10ª encarnação, ou a 10ª reencarnação. O prefixo de repetência. Mas o que queremos chamar a atenção é que alguém que encarna ou reencarna com uma expiação a cumprir, é porque não é a primeira vez que está nascendo no corpo. Uma vez que expiar, com X, é pagar dívidas, é resgatar débitos, é libertar-se de culpa. E ninguém que esteja pela primeira vez tem esses débitos, essas culpas, esses tormentos a resgatar. Logo, se a encarnação na Terra para uns é expiação, é porque esses uns já vêm de outras experiências que geraram a necessidade expiatória. Então nós proviemos de outras moradas da casa do Pai. Está implícito na resposta. Viemos de outras dimensões siderais. Viemos de outras encarnações alhures para a Terra, com expiações a cumprir. Daí então, as expiações, dizem os espíritos a Kardec, vão se apresentar no bojo, no seio, no fio das vicissitudes da vida corporal. Em todas as coisas que temos que fazer na vida corporal para viver no mundo. É nesse contexto que a expiação se manifesta. Digamos que façam parte das vicissitudes humanas os nossos empregos, os nossos trabalhos. Nós precisamos trabalhar para manter a vida material também. Então começamos a nos desenvolver profissionalmente e trabalhamos de pé na nossa profissão
e advém-nos daí varizes. Que doem, que muitas vezes têm que ser operadas. A expiação dentro de uma coisa que é abençoada e é natural, que é o trabalho. Alguém é odontólogo e daqui a pouco está com problema na coluna cervical pela posição em que se coloca. Alguém que trabalha na informática daqui a pouco está com LER, com essas síndromes do comportamento repetitivo que lesiona os punhos, os nervos, os músculos. De acordo com a profissão, a gente tem sempre uma coisinha. Alguém que trabalha com tintas, com pinturas, tem problemas pulmonares, em lugares fechados, em lugares de pelo de algodão, de fios disso ou daquilo. Há sempre um probleminha do qual a gente não consegue fugir, cumprindo uma vicissitude da vida corporal, ao tempo em que resgatamos o que devemos. Daí quanta gente se aposenta por invalidez. Quando a gente se aposenta e não pode curtir muito bem a aposentadoria, porque muito do dinheiro que vai receber é para tratar da saúde comprometida ao longo do trabalho. Se alguém trabalha como pescador, exposto ao sol, tem câncer de pele. Então, nas vicissitudes da vida corporal, estão as expiações que nós precisamos cumprir. Mas, ao mesmo tempo, se nós pensarmos que estamos no mundo de expiações, alguém poderá imaginar que nessas expiações nós deveremos estar nos agredindo reciprocamente. O casal que se casa, mas o meu casamento é expiatório, eu tenho que bater nela todo dia. Ou ela bater nele todo dia, mas a gente briga porque é expiação. Mas não é verdade isto. O mundo é expiatório porque carrega no seu seio criaturas com essas necessidades. Mas expiação não significa que a gente se tenha que agredir diariamente. Um casal poderá se amar de paixão e viver expiações difíceis com todo amor. Casam-se, unem-se, e daqui a pouco um deles adoece de tal modo que o outro terá que conduzi-lo, que carregá-lo, que assumi-lo, embora se amem e se respeitem. A expiação. De repente é uma doença incurável para o resto da vida. Um dos cônjuges amando o outro, respeitando o outro e tendo que conviver com aquela anomalia que surgiu no relacionamento. Involuntariamente. Expiação. Eles se amam, se gostam, se querem, mas estão sofrendo. O desemprego. O casal se ama, se adora, se estima, se respeita, mas aquele tem dificuldade de arranjar emprego, ela tem dificuldade de colocar-se com todos os títulos, com todas as formações. Expiação. Não tem nada a ver com bater um no outro, agredir. O mundo nos fornece ensejos de expiar. O casal se ama, se adora, se quer, se respeita. E nasce um filho lesionado, que vai precisar deles a vida inteira, sem poder jamais se libertar. Expiação. O casal tem um filho perfeito, dá-lhes o melhor, e dali a pouco, pela mente frágil, pelas influências nefastas, a criatura adentra o rumo das drogas, da prostituição, da criminalidade, e eis os pais em desespero de sofrimento. Expiações. Não quer dizer que um bateu no outro, um agrediu o outro, mas trazem para a terra necessidade de purgar, de expiar. E o amor que um tenha pelo outro é que dá força a ambos para enfrentar o que vem. E sempre vem. Desse modo, percebemos que o mundo é expiatório. Mas nós não aprendemos que a terra é um mundo de provas e expiações. Mas os Espíritos não falaram em provas. Falaram em expiações e missões. É porque a expiação não deixa de ser uma prova. Eu preciso superar o problema que me assaltou. Eu preciso vencer o drama que me alcançou.
Estou sendo testado. Isso é uma prova. Logo, nós misturamos provas e expiações. Uma pode ser chamada da outra. Quem está em provas está aprendendo coisas e sendo testado. Quem está sofrendo está aprendendo coisas e sendo testado. Uma das coisas mais viscerais de quem sofre é o exercício da paciência. E cada vez nós olhamos e as pessoas que sofrem, elas têm menos paciência. Alguém está doente, nós levamos ao médico A, ao médico B, ao médico C. Esse não falou o que a gente queria, a gente leva naquele, e leva no outro, e leva naquele. E quando os médicos todos dizem a mesma coisa, a gente leva na macumba, na curandeira, na ledora de carta. E quando todos disseram a mesma coisa, a gente leva na cigana. E quando a cigana já nos desenganou, a gente chega no centro espírita. E aí a gente quer milagres. É curioso como a gente sofre e fica impaciente, em desespero, e é natural. Quem é que gosta de sofrer? Mas quando a gente sofre ansioso, o sofrimento parece pimenta. Quanto mais quente, mais arde. É importante que relaxemos, diz-nos Joana de Ângeles. Agasalhemos a enfermidade, o problema que nos surja, para ter domínio sobre ele, sobre ela. E aí nós sabemos o quanto ela dói e verificamos como é que podemos sedá-la. Se a gente desespera, não precisa nem que ela doa muito, que já estaremos gritando. E nos acostumamos a choramingar. A terra é um mundo de lutas. Para uns é expiação. Toda expiação é uma prova. Embora nem toda prova seja uma expiação. Daí é importante expiação, porque inclui as duas coisas. Aprovação, não. Nem todo mundo que está em provas, fazendo testes, tem necessidade de pagar. Mas todos os que estão com necessidade de pagar, estão sendo testados para ver se vão pagar direito. Se vão pagar o devido. Expiação inclui a prova no seu bojo. Então os espíritos foram perfeitos. Para uns é expiação. Esses uns já viveram antes, já criaram problemas antes, que agora lhes impõe expiar. Para outros é missão. Toda missão é uma atividade especial que alguém deve realizar. Mas alguém que tem possibilidade de realizar uma tarefa especial já ganhou status para isto. Já precisa ter intelecto para isto, visão para isto, sensibilidade para essa coisa. Então, também quem vem para a Terra em missão não está virgem no universo. Não é a primeira encarnação dessa criatura. Ela já vem de outras existências, onde desenvolveu essas peculiaridades para realizar missões. E aí começamos a pensar, quando falamos em missão, nos grandes missionários da humanidade. Quando pensamos em missão no campo da política, nosso pensamento vai a Lincoln, o grande pai da democracia americana. Quando pensamos no missionário na área dos direitos humanos, nós vamos pensar em Gandhi, que entregou sua vida pela libertação da Índia, seu país. Quando pensamos no missionário na religião, nós podemos pensar em Madre Teresa de Calcutá, nós podemos pensar em Francisco de Assis, em Chico Xavier. Quando pensamos no missionário das ciências, pensamos em Albert Einstein, em Isaac Newton.
Sim, todos esses foram missionários, nas suas áreas. Mas a missão é uma virtude que tem patamares. Existem as missões de caráter universal, como a de Jesus Cristo, de caráter mundial, como Cristo, como Francisco e tantos outros, cuja missão, mensagem, galvanizou o mundo. Mas há missões menores, como as que falamos. Lincoln, no seu país, embora dê exemplos ao mundo, mas não afetou o mundo. Ele libertou os negros da América, mas em outras partes do mundo continuaram a haver escravos. Madre Teresa atendeu a comunidade carente da Índia de Calcutá. Claro que o seu exemplo contagiou muita gente, mas era regionalizado o seu trabalho. Uma missão dentro de um contexto menor que o do Cristo, mas maior que muitos outros. Até porque ela era servidora dele. E o discípulo nunca será maior que seu mestre. Mas podemos pensar em missões que alguém desenvolva num estado, numa cidade. E vamos chegar às missões que nós trouxemos para realizar. Quem é pai, quem é mãe, é ou não é um missionário? Sim, é. Quando Allan Kardec indaga em O Livro dos Espíritos, na questão 582, se a paternidade na Terra se configura como uma missão, os Espíritos dizem sim, uma missão que traz no seu bojo um dever, porque envolve o progresso da humanidade. Meu Deus, que missão maravilhosa é esta! Cada pai, cada mãe tem a missão de recolocar um filho de Deus, seu irmão, nos trilhos outra vez. Que missão! E essa missão carrega em si o dever. Educar não é apenas uma missão, é um dever. Porque com esse processo educativo estaremos renovando a sociedade. Meu Deus, nenhum menino nasce com código de barras. A gente coloca diante de um ledor e diz assim, não, esse tem que mamar tantas horas, esse tem... Ninguém sabe. Há menino que tem mais fome do que outro. Mas eu acabei de dar mamar esse menino e ele já está com fome outra vez. E o pediatra diz, tem que dar uma mamadeira maior. Se viesse com código de barra, eu digo, esse só precisa de 200 mililitros. Mas ninguém sabe se não testando. Menino não vem com manual de instrução, modo de usar. Então, de repente, nós resolvemos fazer com todos os filhos a mesma coisa, e a gente perturba um, enlouquece outro, e dá guarida ao mais malandro. E quantos pais dizem, mas eu não sei onde foi que eu errei, eu dei a mesma educação para os meus filhos, por que saiu essa ovelha negra? É por isso, é porque ele deu a mesma coisa para quem era diferente. Cada filho é um mundo que orbita à nossa volta com sua velocidade própria, com seu colorido próprio, com a sua capacidade de se deixar atrair mais ou menos pela nossa gravidade. Há filhos que são grudados com a gente, outros que são com a avó, outros que são com a tia, outros que são com os amigos. Como é que a gente vai saber se não vem nada escrito neles? Então o trabalho dos pais é complexo, mas como Deus é perfeito, não é um trabalho impossível. Se nós abrirmos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, nós encontraremos lá Santo Agostinho falando no item 9, no item gratidão dos filhos pelos pais,
que cabe aos pais observar seus filhos desde o berço, para conhecer-lhes as tendências, as inclinações. E diz o benfeitor do Espírito da Verdade, que nada obstante há muitos pais que dão mais atenção às plantas que nascem nos seus jardins do que aos filhos. Observar os filhos desde o berço. Desde o berço, porque eles já começam a demonstrar as suas tendências. Costumo dizer que há meninos que a mãe esqueceu de dar o mamar, principalmente quando é o primeiro filho, e ela esquece, e ele geme quando está com fome. Ela só sabe, só se dá conta, só se lembra quando passa perto do berço. Meu Deus, esse menino vai morrer, esqueci da comida. Mas aí ela tem um segundo, e passou 1 minuto do horário, essa pestinha abre um berreiro, que a vizinhança pensa que está sendo estripada a criança. É fome. E grita e se sacode, e fica vermelha. Eu podia morrer, que eu não ia ficar vermelho nunca. Não ia ficar vermelho nunca. Ia morrer de gritar, ninguém ia notar. Mas notamos que são 2 espíritos distintos. Diante do mesmo fenômeno, o da fome, um geme, o outro grita. Pomos um nos braços, e esse se aninha, e se aconchega, e gosta. Tomamos o outro, e nos empurra, e arranha, e nos puxa o cabelo, porque ele não gosta. Colocamos a primeira criança junto com outras, e seus brinquedos, e ela pega os seus brinquedos e distribui com as outras. Ó, você brinca com esse, vamos brincar. Ela é fraterna. E pegamos a segunda criança e colocamos com as outras, com seus brinquedos. Pois ela pega o brinquedo de todo mundo e diz, é meu. Estamos desde o berço, notando quem são nossos filhos. Não é nenhum motivo de bater, de agredir, de ferir. É para observar. Somente a partir dessas observações, nós poderemos plasmar um projeto educativo para ele. Por isso, educar, do latim, educare, ou ex-ducare, tirar para fora, nos deixa confuso. Como é que educar é tirar para fora? Se a gente, quando educa, põe para dentro. Você tem que aprender isso, eu quero que você faça isso. Você tem que ser assim. Tudo para dentro. Como é que educação é extrair? Faz parte do processo extrair. Nós costumamos errar na missão da pater-maternidade, exatamente porque nós temos na mente que educar é pôr coisas dentro. E nunca conhecemos o que ele já tem por dentro. Corremos riscos de colocar o que ele já tem de mais e não pôr o que lhes falta. Se não tivermos esse trabalho de conhecer os nossos filhos. E eles vão crescendo. E a gente ainda tem que conhecê-los. Sentar e ouvi-los. É bom que a criança fala, mas é uma criança pirraceta, mas é uma criança respondona. Ouça a criança. É necessário ouvi-la. Mesmo que a gente tenha vontade de apertar-lhe a jugular. Mas estamos aprendendo com quem estamos lidando. Se começamos a agredir a criança desde novinha, ela é mais espírito desencarnado do que encarnado, quando é novinha. E se eu começo a agredi-la, a bater, a espancar, a maltratar, eu desperto nela com mais facilidade o que ela acaba de trazer do passado contra mim. Se fomos inimigos ontem, a minha agressão vai despertando nela essa agressividade e eu terei um inimigo ou uma inimiga para toda a existência. Quantos pais não sabem por que seus filhos ficaram seus inimigos fidagais?
Dê uma olhada lá atrás. Você é burro, hein? Você não aprende mesmo, hein? Senta aqui, senão eu te arrebento. Só que isso está repercutindo no homem velho que essa criança traz. No homem anterior. E Deus colocou exatamente junto a nós para que nós nos reharmonizemos com eles. Não é deixar a criança fazer tudo que ela queira, é dar-lhe ensejo de se expor, de se apresentar. Depois que ela falou, que ela fez toda a bravata, a mãe, não, mas não vai não, meu filho. Mas eu não vou deixar não. Aí nós estamos no caminho da educação. Então tá, meu filho, agora depois você falou isso, mamãe vai deixar você ir. Porque muitas vezes na argumentação da criança ela tem razão. E nós criamos um processo observacional que a criança nunca tem razão. Mas eu sou sua mãe. Mas eu sou seu pai. Mas deixa a criança falar. De repente a criança tem uma variável que a gente não notou. De repente ela vai nos apontar alguma coisa que a gente não viu. Não é para deixar ela fazer tudo que queira, é para que a gente escute um espírito falando. E ao ouvi-lo falar, vamos saber onde é que a gente tem que podar, onde é que temos que consertar e onde é que temos que aperfeiçoar. Daí então, não é fácil ser pai, não é fácil ser mãe. É uma das mais árduas missões no nosso nível, educar. Porque ao lado do que nós precisamos trabalhar com nossos filhos, existe aquilo que precisamos trabalhar conosco. Nossos filhos são espíritos carentes, e nós também. E muitas vezes nós somos mais carentes do que eles. Vejo muitas mães que se apegam aos seus filhos, não como filhos, como escoras. Elas não os tratam como filhos, ou eles não as tratam como filhas. Tratam como amantes, no sentido mais lato do termo. Alguém que troca intimidade, e a criança às vezes não suporta a intimidade que a mãe traz para ela. A intimidade que o pai traz para ela. A mente na atualidade com o cérebro ainda jovem demais, não suporta. Quantas mães perturbam o desenvolvimento dos seus filhos, querendo que eles sejam seus confidentes. Um adulto se confidenciando a uma criança, e a criança não tem dimensão para entender a dor do adulto, o tormento do adulto, a fragilidade do adulto. Não deixa de ser uma enormidade. Nem sempre os adultos entendem a cabeça dos adultos. Será mais difícil uma criança. É uma missão espinhosa ser pai, ser mãe. Não é que tenhamos que esconder as coisas nossas das crianças, mas saber até onde dizer a elas. Até onde elas podem participar. Não é para esconder, é para a sua sanidade, para a sua saúde. É tão importante. Logo, ser pai, ser mãe, é uma tremenda missão. Se a gente perguntar à mãe que vai visitar seu filho no cárcere, no hospital de AIDS, ou que vai chamá-lo nos guetos da droga, nós vamos encontrar todas essas somas de tormentos com que eles viveram, até chegar àquele momento da explosão, que nós só vemos uma nesga. Como é que um filho pode fazer isso com a mãe? A gente não viu o começo. Como é que um filho trata um pai assim? A gente não sabe como é que aquilo começou. Porque mesmo a mãe, quando vem queixar-se do filho, ela traz um recorte. Ela não traz o começo. Quando um pai se vem queixar do filho, ele traz um recorte. Ele não traz a história inteira. É como o marido que se queixa da mulher e vice-versa. Ele me agrediu. E aí a gente nem ousa perguntar por quê.
Ou o marido que diz, ela me traiu. Nem pergunte por quê. Porque eles nunca dizem o porquê da agressão, nem o porquê da traição. E há muita gente que nem sabe por quê. Não se deu conta. Não aprendeu a se autoavaliar. Não aprendeu a se analisar. O conhecimento de si mesmo está faltando. Às vezes a pessoa está sofrendo de fato, porque ela não sabe o que é que eu fiz para ele ter me abandonado. O que é que eu fiz para ela ter me enganado. O que é que eu fiz para ser ingrato assim comigo. A gente não nota. Daí o Espiritismo dizer que os nossos inimigos são benfeitores nossos. Porque eles não têm nenhum pejo em dizer-nos com o dedo em riste o que eles acham que a gente é. E aí, meu Deus, eu não sabia que eu era assim. Antes de ficar com raiva do inimigo, vamos pensar se aquilo que ele está dizendo é verdade mesmo. E o que a gente mais se desespera com os inimigos não é o que eles dizem, que a gente sabe que muitas vezes é verdade. É o fato de eles terem dito e a gente saber que eles sabem. Ainda somos vitorianos no comportamento. Não é feio errar, feio é os outros saberem. Daí, como é importante verificar a missão que cada qual de nós tem na educação dos filhos. Mas quando falamos em educação dos filhos, eu não consigo educar a meu filho sem trabalhar-me, sem educar a mim mesmo. E quando nos tornamos pessoas adultas, o processo é mais complexo. É a reeducação. É alguma coisa que tem que ser refeita. É uma educação que não serviu, não foi bem estruturada, então eu tenho que reeducar. Eu tenho que procurar agora uma outra dimensão, uma outra dinâmica, uma outra proposta educacional para nós. Eu não consegui aprender daquele jeito. Quantos são os adultos que dizem assim, eu apanhei como um boi ladrão, mas não mudei. Logo, a pancada não foi a melhor estratégia do seu pai para ele, de sua mãe para ele. Outro diz assim, passei fome a vida inteira, mas não dou nada a ninguém. Então, a dificuldade não foi uma boa mestra para esse tipo de espíritos. Como nós encontramos aqueles que dizem assim, me mate, mas eu não faço. Então, o maior castigo para ele vai ser a gente não matá-lo. Daí eu dizer para as minhas amigas que se queixam dos maridos, eu vou largar ele, Raul. Vou largar ele, você vai ver. Eu digo, boba você vai ser. Porque você trabalhou com ele até aqui, ajudou ele a fazer a fortuna até aqui, agora você larga ele e ele arranja 2 de 20 para pôr no seu lugar. A melhor forma de você consertar marido que está pulando fora da cerca é dizer para ele, pode aprontar, meu bem, porque eu não te largo nunca. Nem nessa vida, nem na outra. Ele fica pianíssimo, meu Deus. Só em pensar que na outra vem a mesma sogra da pessoa. Ele fica ótimo. São as coisas. Quando eu digo que para os nossos políticos larápios, administradores vis, não precisava nem ter essa parafernália de direitos, de processos, não. Era só fazê-los devolver tudo. O que você enriqueceu ilicitamente, meu bem? Então você vai perder tudo isso que não é seu. Vai começar do zero, bonitinho, como todo mundo. Isso seria o máximo. Mas o negócio é que a criatura pronta, rouba e vai presa 6 meses e tem habeas corpus, habeas boca, vai abrindo tudo que puder. E fica rico. E o país, com fome, sem escola. Vejamos que não são todas as estratégias que servem para esse, para aquele outro. Não servem. As missões.
Nós temos tantas missões. Quando a gente pensa na missão de um professor, tirar a teia de aranha da mente humana, retirar da escuridão a mente humana, nem sempre reconhecido, nem sempre festejado, mas é um missionário. Ver uma criança aprender a ler, a entender o que leu, com seus esforços diários, é uma bênção, é uma felicidade que ninguém paga para o professor. A missão de um médico, aquele que fez o juramento de salvar vidas e cumpre o juramento. Meu Deus, ver alguém chegar estraçalhado e sair costurado, refeito, reestruturado. Aí vem o outro, o cirurgião plástico, e arruma aqueles remendos, e a pessoa sai melhor do que era antes. São deuses, são deuses. Imaginemos um pediatra que recebe uma criança nas vascas da morte e trata e devolve aos pais a criança bem, com vida. Que missão! Mas imaginemos a missão da cozinheira. Essas pessoas que estão sempre nos fundos da casa, na cozinha, e que a gente nem vai lá, porque recebe tudo na mesa. Se a gente soubesse a importância das cozinheiras na vida da gente, nós as trataríamos a pão de ló. Porque se uma cozinheira estiver aborrecida conosco, ela envenena a comida que nos dá com seu fluido. Nosso fluido impregna as coisas. E de repente a gente comeu a melhor comida do mundo e teve uma cólica desgraçada. Brigou com a cozinheira. Mas eu não comi nada demais, eu comi chuchuzinho. Mas um chuchu feito com raiva. Vejamos, estamos entrando no mundo da mente, do psiquismo. Quem é que já parou para pensar naquela pessoa que cuida dos nossos filhos enquanto a gente está trabalhando? Se ela não estiver bem estruturada, espiritualmente, mentalmente, o que é que ela passa para a nossa criança em termos fluídicos? Ela pode ter dado remédio na hora certa, mamadeira na hora certa, colocado para pegar sol na hora certa, mas com raiva. Fez tudo errado, embora tenha feito tudo na hora certa. Então começamos a pensar na importância das pessoas às quais a gente não dá importância. O lixeiro. Imaginemos a nossa casa e a nossa cidade sem lixeiros. Onde é que viveríamos? Com a quantidade de lixo que produzimos por dia. Então começamos a pensar nas várias missões e as suas gradações. Há missões em todos os níveis. E nós encontramos garis que saem pelas noites catando o lixo da cidade, cantando alegre, brincando com o outro. E encontramos aqueles odiando o que estão fazendo. Então eles arrastam o saco e vai caindo lixo pela rua e o saco vai quase vazio para o caminhão, porque estão fazendo com má vontade. Então no dia que ele parar para pensar que a missão dele é importante, cuidar da limpeza do que é de todo mundo, como eu sou importante. E cada um de nós daria valor a cada um de nós. E o nosso advogado, como é importante essa criatura se for digna, se for honesta, se não estiver fazendo da profissão um trampolim para ficar milionário. Como é digno. Alguém que trabalha em prol da justiça é um agente de Deus, o Senhor absoluto da justiça. Então, cada qual no seu fazer é um missionário.
Então estamos encarnados para dar conta disso, das nossas expiações e das nossas missões. Com isso, nós vamos avaliando como é importante a encarnação, mas tem um outro propósito, a encarnação dos espíritos. Desenvolver-nos para que realizemos a parte que nos toca na obra de Deus. O que é isso, gente? Quando nós pensamos nessa referência da questão 132 em sua resposta, não podemos esquecer que em outro momento Allan Kardec indagou dos imortais qual era a importância da ligação do espírito à matéria. Qual era a razão disto? E os imortais lhe respondem: o espírito se liga à matéria a fim de intelectualizá-la, fazê-la passar pelos processos intelectuais. E de repente nos damos conta que estamos falando diante de uma peça metálica, de ferro, e que até pouco tempo essa peça metálica estava enterrada na montanha. Era minério de ferro, que o gênio humano retirou de lá, levou ao fogo, fez passar pela fornalha, retirou a ganga, as impurezas, trabalhou, fez as misturas devidas e projetou este aparelho. Quando imaginamos que até pouco tempo esta tribuna estava no meio da floresta, até que a máquina chegou, a motosserra, jogou no chão o tronco, e o gênio do marceneiro, do desenhista, do projetista, transformou aquele tronco nesta peça. Intelectualizou o tronco. As roupas que nós vestimos agora, possivelmente até pouco tempo, estavam correndo e balindo pelos campos, revestindo ovelhas, lhamas, ou mugindo, revestindo bois e vacas, se forem roupas de couro. Então nós começamos a pensar no gênio humano. Tosquiou a ovelha, alimpou-lhe as cerdas, tratou-as, transformou em fios, deu-lhe colorido ou não, e fez coisas para nós. Desde uma tapeçaria a uma peça de roupas. O gênio humano, o intelecto humano. Mas outras roupas nossas, até pouco tempo, balouçavam ao beijo dos ventos. Era algodão, era linho, era cânhamo, ou era seda dependurada nos ramos das amoreiras. O gênio humano, intelectualizando a matéria, para que nós possamos viver melhor no mundo. Mas outras peças de roupa nossa, até pouco tempo estava na profundidade do subsolo, era petróleo, que as furadeiras fizeram jorrar. E os processos industriais foram retirando tudo que podia ser retirado. Querosene, a gasolina, a cera, isto, aquilo. E passamos a ter uma parte do petróleo transformado em vestimentas. Outra parte do petróleo em alimentos. Outra parte do petróleo em medicamentos. Outra parte do petróleo em combustível, de uma substância só. Como é que o homem descobriu isso? Porque ele está se preparando para colaborar com Deus na obra do universo. Então nós começamos a pensar que, como disse Jesus Cristo, nós somos deuses.
Já não tendes ouvido que vós sois deuses? Será que eu estou me preparando para atender a parte que me toca na obra da criação? Mas eu passei aqui, há 2 anos, havia uma montanha aqui. E havia um lago ali. Os homens retiraram a montanha daqui e puseram dentro do lago. Aterraram o lago e fizeram-no do outro lado, onde era a montanha, onde eles querem fazer um parque, juntando o lago e a vegetação. Somos deuses. Somos deuses. De repente, isso aqui era um deserto gigantesco, inóspito. Mas, porque estou treinando para colaborar com Deus na obra da criação, eu inventei a irrigação, a adubação. Descobri que podia fazer isto nas areias dos desertos. E temos Negev, com a sua parte verde, frutescente, florescente. Meu Deus, somos deuses. Nós podemos fazer tantas coisas e ainda somos maus, pervertidos, ególatras. E já podemos fazer tudo isso. Imaginemos o dia em que comungarmos com Jesus de Nazaré. Tudo quanto eu faço, disse-nos ele, vós também fareis, se o desejardes. Imaginemos no dia em que nós desejarmos. Como disseram os 10 leprosos que encontraram o Rabi nas montanhas: Senhor, se tu quiseres, tu nos poderás curar. E ele, tomado de piedade, diz o evangelista, olhou aqueles 10 leprosos e disse-lhes: eu quero sede limpos. E os curou. Vai chegar o dia em que nós também teremos esse poder de sanar, de sarar, de cuidar. Mas para que cheguemos a esse ponto de cuidar dos outros, de sarar os outros, de libertar os outros, teremos necessidade de nos curar a nós próprios, de sanear a própria alma, de reduzir o nosso déficit moral. Teremos tantas necessidades porque, assim como somos, já pisamos Selene, já chegamos a Marte, já fomos a Vênus, já conhecemos os anéis de Saturno, já fotografamos a nébula M85, já descobrimos os quasars azuis, esses berços, esses nascedouros de constelações. Nosso olhar já se aprofundou nesse macrocosmo, nosso olhar já mergulhou no microcosmo e encontramos os fractais nesse mundo do caos. E podemos afirmar que todas as formas que existem no macrocosmo existem no microcosmo. Já descobrimos as micropartículas, desde o antigo átomo dos velhos Leucipo e Demócrito, até o neutrino, o quarks, a matéria mais sutil que a nossa física conseguiu alcançar. Para cima, estamos nos aproximando de Deus. Para baixo, estamos também nos acercando dele. Como se tivéssemos uma ampulheta deitada com um nó no meio. Quando deixamos de ser irracionais e nos tornamos racionais, humanos, viemos nos desenvolvendo do menos infinito até o nó. E agora desse nó para o mais infinito, porque somos deuses, que é o alfa e o ômega de tudo quanto existe, Jesus Cristo nos disse. Sede perfeitos. Quão perfeito é o Pai Celeste. Mas ninguém a Ele chegará
se não for por mim, que sou o caminho da verdadeira vida. Este livro dos Espíritos, 150 anos depois, é um corpo vivo que pulsa, é o coração da divindade que pulsa, porque retoma Jesus Cristo e mexe no pensamento da ciência, sacode a reflexão filosófica e nos sensibiliza na imersão religiosa. É esse o livro dos Espíritos, ainda tão ignorado, tão desconhecido, que numa única pergunta: qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? Nos permite viajar, avançar, refletir, nos encontrar. Uma única pergunta. Imaginemos quando tivermos entendido as suas 1019 propostas. Estaremos em condições de amar bem mais a Deus e com energias suficientes para começar a seguir a Jesus com dedicação, com valor. Por isso então, queridos, nessa oportunidade que estamos tendo no mundo terra, não é para sofrer, absolutamente. Mas se já detonamos a roda do sofrimento, não há como deixar de sofrer. Estamos na terra para evoluir, para nos aperfeiçoar. Mas se nos matriculamos na instância da imaturidade, das mágoas, dos desalentos, teremos mais dificuldades para superar. Estamos na terra para ser perfeitos. Quão perfeito é o Pai. Mas se estamos nos mirando nos homens perversos, nas criaturas más e desajustadas, é natural que demoraremos ainda para olhar o rosto simbólico do Criador. Afinal, Allan Kardec perguntou aos espíritos, perguntou a eles, se seria possível penetrarmos a natureza íntima de Deus. E os imortais responderam a Allan Kardec que nos falta para isso um sentido. E não disseram qual. Porque Jesus já houvera dito: bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. É por isto que nessa marcha em que nos encontramos, ainda não nos encontramos. É por isso que nessa rota, por onde marchamos, pelos caminhos do céu, estamos nos endereçando muitas vezes aos infernos, como estabeleceu o francês Charles Péguy, ao dizer que é muito triste ver alguém ir para o inferno pelo caminho do inferno, mas que é lamentável que alguém vá para o inferno trilhando os caminhos do céu. Como é que, sabendo tudo isso que nós sabemos, ainda estamos tão encroados no mal, tão vingativos, tão magoados, tão raivosos, tão indiferentes, tão frios, conhecendo tudo quanto a gente conhece sobre o Evangelho do Reino e pedindo a Deus na oração dominical para perdoar as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, a gente não sabe de fato o que está pedindo. Como a gente não perdoa os nossos devedores, imaginemos como é que Deus nos iria perdoar se Ele atendesse a nossa prece. É preciso amadurecer. Diz uma música do cancioneiro popular: é preciso amar as pessoas como elas são. Mas normalmente a gente quer amar alguém depois que essa pessoa fica do nosso jeito.
Porque aí estamos contemplando a própria imagem, o egoísmo. O marido diz para a esposa: se você tivesse feito o que eu mandei, não seria ela. E ela diz para ele: você não me atende, hein? O problema não é fazer o que o outro mandou, nem atender, é entender o que cada um quer. E de repente, nem é lá, nem é cá, é no meio. É preciso amar as pessoas como as pessoas são. Porque a gente gosta que todos gostem da gente como a gente é. Mas temos tantos escrúpulos em amar os outros do jeito que os outros são. Aí escolhemos o nosso pequeno clã de pessoas que pensam como a gente, que falam como a gente, que usam como a gente, que vestem a mesma roupa. Formamos a nossa tribo. Está na moda dizer-se isso. Porque psicamente voltamos para a tribo. É a mesma tatuagem, é o mesmo piercing, é a mesma roupa, é a mesma moda, é a mesma grife. É o mesmo infortúnio. Porque eu não posso mais deixar de usar essa grife, senão eu saio desse grupo, senão eles não me aceitam, senão eu perco o amor, senão a carência. Muita gente faz o que não gosta, o que não quer, por causa da carência. Mas se eu não fizer como ele manda, como ele quer, como ele gosta, como ela quer, como ela gosta, eles vão me afastar daqui. Eles não vão mais gostar de mim, não me aceitarão mais. E aí a gente começa a fumar para ser aceito pelo grupo. A gente começa a beber alcoólico para ser aceito pelo grupo. A gente começa a usar droga para ser aceito pelo grupo. A gente usa roupas horríveis, com o corpo que a gente tem, e que era só para Gisele Bündchen. Porque a amiga está usando. Então sai uma Gisele, assim, parecendo que saiu do torniquete. Mas a gente usa para ficar na moda. E aí a nossa garotada nos olha assim, que mico, hein, tio? Nós estamos especialistas em pagar mico. Moral. Será tão bom, queridos irmãos, se nós aproveitarmos esse Sesc Centenário de O Livro dos Espíritos e verificar o quanto ele mexe nas nossas vidas, quando bem entendido. O quanto ele tira a poeira de nosso discernimento. O quanto ele ilumina os recônditos de nossa alma. Porque o Espiritismo na Terra é a presença de Jesus de Nazaré. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito de verdade que o mundo não vê, mas vós o conheceis, porque Ele vive convosco e no futuro habitará em vós. Eu rogarei ao Pai. E rogou. E aqui está entre nós o Espírito Consolador, representado pela codificação do Espiritismo, por essa doutrina formidável, excelente, que devidamente entendida, disse o abade Lessani, em plena Inquisição Francesa, a respeito do Livro dos Espíritos. Devidamente entendido, é capaz de conduzir o ser humano ao reino de Deus. Por isto, agradecendo a Jesus pela honra de ser espíritas, pela felicidade de deter-nos diante dessa mensagem, de esquadrinharmos seus meandros, de penetrar por essas aleias abençoadas dos seus conhecimentos, nós podermos hoje nos dar as mãos, nesse mundo caótico, atormentado, desiludido, infelicitado. Nós já podemos sorrir, porque já sabemos quem somos, já entendemos de onde viemos, e não temos mais dúvidas quanto ao nosso destino. Mas ainda estamos muito reticentes relativamente àquilo que viemos fazer aqui. Viemos para amar,
para aprender e servir. Estamos aqui para crescer. A encarnação dos Espíritos lhes é imposta a fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, enquanto para outros é missão. Mas todos os que estão em expiação e missão, temos que nos preparar para desempenhar a parte que nos cabe na obra de Deus. Seja educando, seja curando, seja defendendo, seja limpando, seja alimentando, seja plantando, seja como for, cada qual de nós tem a sua missão, e que a nossa seja a missão de amar. Como nos disse o Espírito Humberto de Campos, toda a grande missão começa de vassoura na mão, começa da simplicidade, confirmando a tese de Jesus Cristo. Ninguém será fiel no máximo, se não conseguir ser fiel no mínimo. Quem não cresce nas pequenas coisas, nunca será pequeno nas grandes coisas. É por isso que nesses tempos tumultuados do mundo terra, diante dessa luz que explode sobre nós, e dardeja pingentes de ouro sobre nossas vidas, cabe-nos dar-nos as mãos, contemplarmos o altar das constelações, agradecer ao sempiterno por estarmos aqui como estamos, e lutar com o que somos, e de mãos unidas, genufletidos diante do altar da vida, nós então proclamaremos, colocando o coração na boca, cheios de emoção: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis que brilham nos infinitos, Pai amoroso, Pai bom, de todos os seres aflitos que gemem, que choram, que se estertoram, que se debatem neste mundo de escarcéus. Santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo esse universo exprime ternura, concórdia, misericórdia, exprime amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, reino de paz, reino de claridade, nessa estrada augusta que nos leva à perfeição. Cumpra-se o teu mandamento, Senhor. Mandamento que não vacila, mandamento que não erra, seja nas engrenagens dos céus, seja no meio das lutas da terra, onde deparamos tanta dor, tanta lágrima, tanta miséria, tanto sofrimento. Livra-nos, Senhor, de todo mal, mas dá-nos hoje ainda o pão em nosso caminho, permitindo que ele seja amassado com o trigo do amor, nas mãos de carinho dos nossos benfeitores espirituais. Auxilia-nos também, para que em nossos deveres cristãos aprendamos a amar a todos os nossos irmãos, primordialmente aqueles que ainda se encontram distantes do bem, sob a proteção de Jesus, ó Pai. Livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distanciado ainda da Tua luz. Perdoa-nos os erros escabrosos de passados clamorosos, onde a iniquidade se tornou geratriz de tanta dor, para que a Tua ideal igreja, a igreja da fraternidade, a igreja da bondade e da verdade, a igreja da revelação imortalista, a igreja da equidade, da generosidade, a igreja da felicidade, possa realizar dentro de nós o altar venerando da mais expressiva caridade, a fim de que dentro dele então possamos proclamar o amor, o teu inesgotável e santo amor, hoje e para sempre, Senhor. Que assim seja. Muito obrigado, Pai de nossas vidas. Obrigado, Cristo excelso. Muito obrigado, Allan Kardec. Muito obrigado,